Oi, Silvio, como você tá? Primeira vez que eu converso aqui no Bom para Todos com o Silvio esse ano. Feliz 2020, que seja um ano de luta e resistência, inclusive para a gente. Que ele pegue leve, não tenha acontecido, mas que seja um ano leve, eu sempre desejo isso. Mas e aí, como você tá, Silvio? Estou bem, obrigado. Também te desejo um bom ano, que está começando agora para você que voltou das férias, né? Então, Sim. então vamos lá, vamos firme. Vamos firme, é isso. Silvio, eu queria começar falando com você sobre essa questão do orçamento para chuvas no estado de São Paulo, né? Como eu disse, todo ano acontece, a gente sempre tem isso na nossa pauta, nessas tragédias, deslizamento, enchentes. E assim, eu fico me perguntando, né? Por que esse orçamento não é utilizado? É por por não haver, na verdade, interesse político, né? Por você não chamar pessoas para pensar em projetos, para que esses projetos sejam minimamente executados. Então, assim, falta interesse político na sua visão, ainda mais assim, a gente está num ano eleitoral em que se espera que algo assim vá acontecer e isso já teria que ter sido pensado para que não acontecesse. Então, assim, por que esse tipo de situação volta a se repetir todo ano, Silvio? Olha, essa conversa tem várias entradas, viu? Mas o fundamental é olhar para a profunda desigualdade, principalmente nas nossas regiões metropolitanas. Uma desigualdade que vai fazendo com que os mais pobres vão construindo em lugares precários, os deslizamentos de morro, né? Eles são áreas de risco em que são construídas as casas porque não tem política habitacional para isso. Quer dizer, a cidade não está construída para o bem-estar de todo mundo, é uma cidade segregada, é uma cidade que tem os condomínios fechados e tem as favelas convivendo, né? Quer dizer, isso aí é o cenário que foi construído desde sempre. Agora, o que nós estamos assistindo hoje é uma piora muito grande, vamos dizer assim, da questão ambiental. Nós estamos vivendo uma crise socioambiental, sócio principalmente porque pega a grande maioria mais pobre, e ambiental porque está mobilizando, vamos dizer assim, a natureza, não é? Que reage à degradação, ao desmatamento, enfim, quer dizer, a toda essa devastação, vamos dizer assim, que teria que ter o controle do Estado para impedir. E hoje em dia o Estado até estimula a mineração clandestina, o agronegócio tomando terras públicas, os incêndios que não são punidos. Tudo isso vai tornando um clima uma coisa muito mais drástica. Nós estamos assistindo às enchentes na Bahia, em Minas Gerais, na Grande São Paulo. Esses fenômenos não podem ser tomados nem como fenômenos isolados, nem como um acontecimento que não vai se repetir, né? Então, a primeira coisa que eu diria é o poder público, o governo do estado e a prefeitura, por exemplo, das cidades, elas têm que se preocupar cada vez mais com essas grandes chuvas, com tempestades, com inundações e reforçar o seu orçamento para emergências, né? Aí já é uma forma de, vamos dizer assim, não é de prevenir, mas é de tentar ter um mínimo de capacidade de defesa da vida nessas cidades, né? Esse problema com o orçamento do Dória é que o Dória nunca teve preocupado com a maioria da população. Vamos falar claramente. Ele está engajado na sua campanha para presidente e ele sempre foi, vamos dizer assim, alinhado com as elites. Ele faz parte das elites, né? Então, quando acontecem essas coisas, é porque mesmo a equipe dele no ministério, na secretaria, aliás, é o Meirelles, né? Quer dizer, na condução da economia da cidade, não está preocupado em reforçar, por exemplo, o corpo de bombeiros, os equipamentos preventivos, né? E a capacidade da cidade de se defender dessas intempéries, né? Toda vez acontece a mesma coisa nesses últimos meses e já precisaria isso ser um sinal, né, de que as políticas urbanas precisam mudar para permitir a defesa dos cidadãos contra esses ataques que são a reação da natureza à sua destruição. Na verdade é isso, né? Quer dizer, você não pode esquecer também que essa história da privatização do metrô, com a cratera que surgiu,
com aquela cratera que surgiu anteriormente, que chegou a engolir caminhão, não é? São, são concessões privadas dos serviços públicos. Agora quem administra essa linha laranja é um grupo espanhol chamado Acciona, mas isso começa em 2020. Antes era a Queiroz Galvão e a Odebrecht, né? Quando teve o primeiro afundamento, né? É uma linha que vem desde 2015 sendo construída, não vai para frente, né? Quer dizer, aparentemente não houve esse problema com o Tatuzão. As últimas informações são de que estourou mesmo um cano de esgoto lá, grande, né? Mas o que a gente tem que aprender é que se você tem uma concessão privada de um serviço público, o poder público, o governo, tem que fiscalizar a ação que está sendo feita. Quando quando é uma ação entre amigos, entre o grupo do consórcio e o próprio governo, que se identifica no mundo das elites e no mundo empresarial, e é leniente com a fiscalização, podem acontecer desastres como esses, né? A própria Câmara Municipal de Paris, eu não canso de citar essa frase deles, quando retomou a gestão pública das águas que serviam Paris e que tinham sido privatizadas, a Câmara Municipal de Paris falou assim: é incompatível deixar nas mãos do serviço da empresa privada um serviço público, porque ela não vai atender o interesse público, ela vai atender o interesse dela, que é a maior lucratividade, que envolve os riscos, né? Brumadinho é risco que foi assumido propositalmente. Quer dizer, esses acontecimentos assim extraordinários é por falta de prevenção, por falta de investimento, por falta de colocar a segurança pública, segurança do povo, segurança do cidadão na sua casa, na rua que ele trafega, né, em primeiro lugar. Quer dizer, eu vejo assim. Sim. Então, nós temos que estimular mesmo maiores orçamentos para a área de emergências, né, e uma política de assoreamento, de limpeza dos bueiros, de evitar que as enchentes tenham esse desastre que a gente está assistindo quase todo dia, né? E pior, assim, se não fosse ruim o suficiente, daí Bolsonaro vem a São Paulo e coroa essa desgraça com uma fala super infeliz dele, né? Eu estava vendo, ele disse o seguinte, que faltou visão de futuro a quem construiu essas casas em áreas de risco em São Paulo. Bota a culpa na vítima, né? A gente sabe que por conta de uma mínima visão de futuro, na verdade, é que essas pessoas acabam sendo levadas a construir casas nessas áreas de risco. Porque senão não há outra opção, senão a pessoa vai acabar na rua. Então, assim, é por essa mínima visão de futuro, para conseguir ter um futuro que as pessoas acabam construindo numa situação dessa. E é isso, ele culpa a vítima por esse estrago, por essa tragédia que a gente está acompanhando agora. Não surpreende. Não surpreende, porque nessa visão que ele tem, ele culpa os pobres de serem pobres, né? Ele culpa os negros de serem ele chama assim, uma raça inferior. Quer dizer, isso é um crime, quer dizer, contra toda a ciência, que não tem raça inferior, entende, né? E é um preconceito que é estruturado na base da nossa sociedade, ainda com muitos sinais e com valores ainda provenientes do período da escravidão. Quer dizer, para emendar com a morte desse rapaz no Rio de Janeiro, né, ele é um imigrante, ele é negro, e ele foi cobrar do quiosque 2 diárias que não lhe tinham sido pagas, pelo menos como for combinado, né? Quer dizer, e o que acontece? Ele é linchado publicamente, há pessoas que viram isso e não fizeram nada também, não é? E quando um dos linchadores se apresenta na Polícia Civil e diz assim: olha, eu não queria fazer isso, mas participei, eu quero me declarar aqui, a Polícia Civil fala assim: nós não temos nada de acusação contra você, vai para casa e fica quieto. Agora não vai mais poder fazer isso porque ficou público. Mas veja, a Polícia Civil do Rio de Janeiro acobertando um assassinato, não é? Por conta dos mesmos preconceitos que são partilhados com quem matou esse congolês, não é? Então é mais complicado do que mais uma violência sobre uma pessoa.
é uma sociedade rachada, dividida, onde tem uma parcela que entende que a destruição do diferente, do outro, né, é aquilo que deve ser feito, né? É contra isso que nós temos que nos insurgir, contra uma polícia que não faz a sua função, contra os preconceitos que dão origem a isso, punindo de fato quem faz essas aberrações, né?